Fala galerinha, beleza? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula sobre a série de modelos atômicos e hoje nós vamos ver tudo o que você precisa saber para entender de verdade o modelo atômico de Born e entender como que a física quântica deu mais esse passo nos modelos atômicos. E não se esquece, se você quer gabaritar a química no Enem e nos vestibulares, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Vambora! Galera, então vamos lá, seguinte. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma onda eletromagnética. É basicamente uma perturbação que vai se propagar pelo espaço sem transportar matéria. Okay? Ela só transporta energia. Por que isso aqui é importante? Porque agora você sabe que a onda do mar não é eletromagnética, é uma onda normal, ok? Outra coisa muito importante é o conceito de frequência. Por que isso aqui é importante para a gente? Porque quanto maior a frequência de uma onda, maior a energia que ela está transportando. Então, frequência alta, energia alta. Lembra disso, não esquece, isso é extremamente importante no vestibular. Outra coisa que você precisa saber é do comprimento dessa onda. Como que você vai determinar isso? Você vai vir aqui e vai achar a crista da onda, ok? Ou você pode encontrar o vale. Se você medir a distância de crista a crista ou de vale a vale, você vai encontrar o comprimento de onda. Só que aqui é o contrário. Comprimento de onda muito grande, energia pequena. Comprimento de onda pequeno, energia grande. Ok? Não esquece. Agora, como que é uma onda eletromagnética? Ela é basicamente a associação de um campo magnético, que é o que está aqui em lilás, de um campo elétrico, que está aqui em laranja. Certo? É por isso que ela chama onda eletromagnética. Tá? Porque um campo elétrico e magnético viajando juntos. E aqui essa letrinha grega aqui embaixo é o lambda, tá? É lambda, não é lambida, tá? É lambda. Essa letra, ela representa justamente o comprimento de onda. Bom, então aqui é uma representação desse modelinho 3D, tá? Desses dois campos viajando juntos. E eles não se dissociam, tá? Eles não se separam, eles vão continuar sempre juntos. Bom, agora uma coisa que a gente precisa lembrar é que existem vários tipos de onda eletromagnética. Por exemplo, você tem o infravermelho, você tem o ultravioleta, você tem micro-ondas, você tem onda de rádio, raio-x, raio gama. Só que para a gente, o mais importante é a luz visível, que é essa faixinha colorida bem aqui no meio, tá? Bem pequenininha, entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Tudo que a gente enxerga está aqui dentro, ok? E é a forma como a gente interpreta muitos fenômenos da natureza. Então, para a gente, é a parte mais importante desse espectro aí. O restante a gente consegue, né, detectar através de equipamentos, mas a gente não consegue enxergar. Outra coisa extremamente importante é que você entenda a relação de calor e emissão de luz. Por exemplo, essa foto. A gente tem uma barra de metal e essa barra está quente. A gente sabe que ela está quente por causa da emissão de luz. A gente sabe isso já há muito tempo. Antigamente todo mundo sabia disso, que quando você aquecia um material, ele brilhava. Mas ninguém sabia explicar o porquê ou como que isso acontecia, certo? A primeira teoria que eles tentaram criar para explicar isso aqui foi a da radiação de corpo negro. O que é isso aqui? Eles queriam entender como que um corpo que não tem cor, tá? Ele é totalmente preto, tá? Mais ou menos assim, ó. Tá vendo esse lado pintado da maçã? É uma tinta totalmente preta. Isso é só para você conseguir interpretar melhor isso na sua cabeça. Um corpo que não emite luz visível naturalmente à temperatura ambiente, quando ele era aquecido. Que cor que ele ia ficando, certo? Como eles não tinham nada assim na época, o que eles faziam? Pegavam um pedaço de metal, colocavam num forno, tá? Totalmente vedado, sem luz, e iam aquecendo para ver que cor que esse metal ficava. Aí eles criaram um gráfico, que é esse gráfico aqui, ó. Ou seja, a gente via que as cores cítricas, elas estão associadas a temperaturas menores. E o melhor, eles conseguiam identificar a temperatura de um objeto só olhando para a cor dele. É assim que eles determinam, por exemplo, se uma estrela está com uma estrela quente ou se é uma estrela fria, ok? Eles sabem que as estrelas azuis, por exemplo, são muito mais quentes que as estrelas vermelhas. Agora, tinham dois cientistas que tentaram explicar essa teoria, que foi o Lord Rayleigh e o James Jeans.
Os dois criaram uma fórmula para tentar explicar o comportamento dessa radiação, né, dessas cores surgindo. Só que essa teoria não explicava muito bem, ela tinha uma falha grosseira. Que falha que era essa? Aqui embaixo estão os dados experimentais, ok? Isso aqui é o que você observa na vida real. Fica azul e tal, e depois que você continua aquecendo mais, você não vai observar a radiação que está sendo emitida, ok? Agora, por Rayleigh Jeans, não. Quanto mais você aquecia, mais isso ia aumentando e sem limite, ok? Agora, isso aqui a gente sabe que não é verdade. Porque imagina você ligar uma lâmpada incandescente na sala da sua casa e a radiação emitida mata todo mundo, fritar todo mundo. Isso não acontece, tá? Então, como isso não é visto na realidade, automaticamente a gente sabe que essa teoria está errada, ok? Agora, quem corrigiu essa teoria foi o Max Planck. Como que ele corrigiu isso? Ele introduziu o conceito de quanta. Ou seja, a energia era quantizada, a energia ela era transportada em pacotinhos de energia. E essa correção gerou uma outra fórmula matemática, só que agora sim, ela tinha um comportamento muito semelhante ao da realidade. Certo? Se você observar aqui, ó, essa linha vermelha pontilhada era a teoria de Rayleigh Jeans, né, que o negócio ia saindo desenfreado para cima aqui. E a teoria do Max Planck, essa linha azul contínua, ela se aproximava muito mais do espectro real. Então agora você tinha uma teoria que batia com a realidade, que bate com os dados experimentais. Bom, então como que funciona esse negócio de energia quantizada? Vamos lá. Então, uma partícula só pode ocupar níveis discretos de energia. Ou seja, quando você tem um elétron, um fóton, alguma partícula assim, ela vai ocupar um nível determinado de energia. Ela não pode ficar em qualquer lugar, tá? Não pode ter qualquer energia. Por exemplo, imagina que esse cachorrinho é uma partícula, tá? Se ele estiver numa rampa, ele pode parar onde ele quiser aqui nessa rampa, você concorda? Agora, se esse cachorrinho estiver numa escada, ele já não consegue ficar onde ele quer. Ou ele vai ter que ficar aqui nesse degrau, ou nesse degrau de cima, ou no chão. Ele pode escolher, mas ele vai ter que ficar em um dos degraus. A energia, ela se comporta como esse segundo cachorrinho. Ele está numa escada. Ele não pode ficar onde ele quiser, ok? Ela tem que ficar em um desses degraus, certo? Outra coisa importante que a gente precisa entender é o espectro contínuo, que foi estudado primeiramente por Isaac Newton, que eu acho que dispensa apresentações. Certo? Mas o que ele descobriu? Que quando você decompunha a luz branca, você tinha um espectro de cores que era o mesmo espectro do arco-íris, ok? Que era todo o espectro de luz visível ali dentro. Agora, isso acontece porque a luz branca, tá? Que são esses pacotinhos que estão chegando aqui dentro do prisma, eles são uma junção de todas essas cores, tá? Todas essas frequências, cada frequência gera uma cor, a união de todas essas frequências vai gerar essas 7 cores do arco-íris, ok? Porque cada uma delas sai com um ângulo diferente aqui do prisma, então você consegue decompor a luz branca em outras 7 cores, certo? E a luz branca que a gente enxerga nada mais é do que a sobreposição de todas essas frequências juntas. Agora, da mesma forma que a gente tem um espectro contínuo, a gente tem o descontínuo. Onde que ele aparece? Basicamente, quando você tem uma lâmpada de um elemento puro, tá? Vamos pegar, por exemplo, uma lâmpada de hidrogênio. Quando você pega a luz que sai dessa lâmpada e passa por um prisma, você não vai ter as 7 cores. Você vai ter algumas cores específicas aqui, ó, ok? Essas cores dependem do elemento, ok? Cada elemento tinha seu próprio espectro. Assim, mais ou menos, olha. Aqui a gente tem 4 exemplos. O espectro de hélio, do carbono, do oxigênio e o do neônio. Você vê que cada um deles tem seu próprio espectro, tá? Esse espectro é diferente para cada elemento que você tem. E aqui você vê também que quanto maior é o elemento, mais complexo é esse espectro. Bom,
Agora você sabe tudo que você precisa saber para entender o átomo do Bohr, ok? Mas esse é o tema da nossa próxima aula. Vídeos novos toda terça e quinta às 5. Te vejo lá. E não se esquece, se você quer gabaritar a química no Enem nos vestibulares, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Ah, e me segue também lá nas outras redes sociais para você não perder nada.